Olá, olá, signo de peixes, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, espero que vocês estejam ótimos, tá? Primeiramente eu quero agradecer pela sua presença, agradecer pelas interações nos últimos vídeos, muito obrigada, tá bom? A você que chegou agora, que caiu de paraquedas, prazer, eu sou a Sol e temos uma mensagem para você hoje, tá? Seja bem-vindo, se inscreva. Peço também que curtem esse vídeo, que compartilhem. E é isso, meus amores. Vamos lá. Vamos saber qual é a mensagem da espiritualidade para você, tá? Eu estou sem microfone, mas eu estou tentando aqui falar o mais alto que eu posso. Tem algum barulho assim de ônibus, né, que passa aqui na minha rua. Peço que tenham paciência, tá bom? Vamos lá. Signo de peixes. Para aqueles do signo de peixes, o que deve ser mostrado? O que deve ser revelado? Virou aqui. A cegonha, gostei. Mais o quê? O cavaleiro. Mais uma. A criança, que é isso, hein, peixes? Mais uma. O sol e a estrada. No fundo do deck nós temos o navio, a serpente, a árvore. Vou deixar essas cartinhas aqui do fundo do deck. E eu vou aproveitar para tirar deste baralho aqui também, para a gente poder conversar com calma e com alma. Peixes. O que deve ser revelado para peixes? Os amantes. Mais uma. Mais uma. Aqui nós temos cavaleiro de pentáculos. Embaixo do cavaleiro, 3 de copas. 10 de pentáculos. E 9 de espadas. Fundo do deck, 7 de pentáculos, 8 de paus e o sol. Gostei, o sol 2 vezes. Bom, meus amores, vamos lá então. Vamos começar aqui com esta carta da cegonha. Olha só, meus amores, vamos trabalhando em camadas aqui, ok? Qual é a situação inicial? Nós temos algumas situações, algumas notícias que vão chegando para vocês, tá? Situações novas, situações em que trazem uma mudança no campo afetivo, nos relacionamentos. Eu posso estar falando de uma nova parceria. Posso estar falando também de um convite, de uma transição, algo que envolve outra pessoa. Namoro, uma parceria criativa, uma mudança de status. Então, de repente, assim, se você não está namorando, pode ser que você receba aí um pedido de namoro, né? Ou, de repente, uma formalização, um casamento, ok? Mas aqui eu vejo notícias chegando para vocês sobre parceria. É uma energia de transformação desse vínculo, ok? Qual que é a situação que vocês podem não estar enxergando aqui, tá? Essa mudança, ela está pedindo essa escolha. Uma escolha que seja alinhada aos valores profundos de vocês. Não é apenas paixão. É sobre você ter uma coerência do que você ama e o que é certo para o seu caminho. Compreende? Pode ser que tenha um exemplo, tá? Uma tentação, algo fácil, algo bonito,
mas que não é a melhor decisão a longo prazo. Para aqueles que estão em dúvida, estão ali conhecendo algumas pessoas, né? E aí você pode se deparar com, de repente, um pedido, algo para que esse relacionamento fique mais sério. Ou, de repente, você está se candidatando para várias vagas e tem ali uma vaga em que você recebe essa proposta de parceria. Mas avalie o que será melhor a longo prazo para vocês. Porque aqui é importante você integrar o coração e a razão. Tá ok? Vou te dar um exemplo de algo que você pode fazer. Faça como se fosse uma prova de valores, entre aspas. Você pega um papel, escreve 6 valores que você quer honrar numa relação, que você quer honrar num projeto. Por exemplo, confiança, liberdade ou estabilidade, respeito. E antes de você dizer um sim a qualquer convite, a qualquer proposta, primeiro você verifica se existe uma correspondência mínima com esses valores. Exige aqui uma conversa com clareza. Exige também que você verifique se existe essa troca, essa reciprocidade, essa correspondência mínima desses valores para você. Vou te dar um mantra, manifesta aqui, peixes. Escolho com coração e com clareza. Escolho com coração e com clareza. É uma mudança que pede uma escolha consciente. Então você tem que alinhar os seus valores antes de se comprometer. Combinado? Esse exercício você pode escrever de repente de um lado o que você quer, o que você não quer. Isso vai tornar com que esse processo de decisão ele se torne mais consciente. Então este é o caminho, ok? Ok. Então vamos lá. Quando eu falo sobre notícias, simplesmente veio o cavaleiro e o cavaleiro de pentáculos. Então aqui é nítido que existe uma proposta, uma notícia, um movimento, mas é um movimento prático que está chegando até você, tá? Então, por exemplo, vamos supor, alguém bate a sua porta com algo concreto, um trabalho, uma proposta para você colaborar, algo para você oferecer, né? Ajuda ou alguém te oferece essa ajuda. E aqui o cavaleiro, ele traz essa velocidade. Mas o cavaleiro de ouros, ele pede praticidade, disciplina, foco. E o que pode ser que vocês não estejam enxergando? Embora pareça urgente, o sucesso ele depende de um ritmo lento e consistente. Não é um esforço, somente um esforço banal. É um esforço de rotina. Pode ser que vocês tenham uma tentação de querer agir rápido, agir sem planejar. Mas aí que tá. O risco é você aceitar algo e depois você se frustrar com o ritmo em que aquele projeto ou aquele relacionamento está caminhando. Então, por exemplo, vamos supor que você recebeu uma proposta, né? Responde, por exemplo, sim, mas também proponha um cronograma, um planejamento realista sobre aquele projeto, sobre aquele emprego. Peça detalhes, peça prazos, fale sobre pequenas entregas no dia a dia. Isto é bom porque você vai começar com um passo muito pequeno, mas ele vai ser um passo constante, repetível. Entende? Vou te falar um mantra. Manifeste. Um passo firme hoje constrói o caminho de amanhã. Um passo firme hoje constrói o caminho de amanhã. Você pode continuar nesse movimento de anotações, né? Um exercício prático. E eu tô propondo exercícios porque nos últimos vídeos, né? Eu propus algumas atividades e eu recebi um retorno muito interessante sobre isso. Porque é difícil quando a gente fala sobre uma escolha consciente, né? Mas espera aí, como é que eu posso me firmar mais nessa consciência?
Então, assim, lista 3 ações, por exemplo, para as próximas 72 horas, tá? E aí você coloca 25 minutos, ó, 25 minutos para eu poder, ou menos, mas é importante você fixar um tempo. 25 minutos para eu ler um livro, 25 minutos para eu fazer uma caminhada, ou 30 minutos para eu organizar a minha casa. Por quê? Porque esse impulso, ele chega rápido. Mas a colheita, ela exige rotina, comprometimento, constância. Então, você não é que você não deve responder. Responda as propostas que chegarem, mas tente estruturar o seu próprio ritmo. Tá ok? Olha, aqui eu gostei, viu? Eu gostei bastante da energia central, porque veio a carta da criança e 3 de copas. Aqui é algo que vai nascer e algo leve, algo social. Então esse projeto, ou até de repente um convite para você festejar ou para você comemorar, para você estar em um grupo. Aqui eu também posso falar de uma amizade nova, mas eu falo de uma alegria social e de uma criatividade em comunidade, ó, em comunidade, tá? Que eles, como é que eu vou dizer? Que estão mais em evidência. Estão mais em evidência na sua vida. O que pode ser que você não veja? É que, às vezes, sabe, peixes, a tendência a permanecer na superfície daquela alegria, sem estruturar o que nasce, pode ser que se repita. Então, nós primeiro precisamos estruturar para a gente não ficar somente aqui, ó, no raso, na superfície, do que parece ser bonito, leve, calmo. Então, essa energia aqui da carta da criança, a gente fala de uma energia infantil que precisa de maturidade para se transformar em algo duradouro. Então, um exemplo, né? Você pode festejar muito, mas ter aquele momento de estrutura pouco. Isso pode ser que traga para você uma dispersão. Pode ser que você se desalinhe do que aquilo que está no seu propósito, na sua caminhada. Ou que você não veja com atenção aquelas situações que são importantes e que estão ali diante de você. Tá? Olha, por exemplo, né? Vamos voltar àquele exemplo. Se alguém te fizer um convite, e esse convite, ele aquece o seu coração, você se sente feliz com isso, com esse encontro, com essa proposta, você diga sim, mas também ofereça um pequeno compromisso concreto. Por exemplo, olha, eu cuido dessa parte de marketing, divulgação, ou se não, eu vou levar o projeto em tantos dias, preciso de tantos dias para poder apresentar esse projeto. Por quê? Porque aí, esse novo início, essa festa, tá vendo? Essa comemoração, ela vai se tornar um alicerce na vida de vocês. Celebro e nutro o que nasce. Celebro e nutro o que nasce. Vou dar uma sugestão. Por que vocês não proponham um encontro ou participam de um networking com pessoas que vocês confiam, que vocês estejam abertas? Seria interessante vocês vibrarem nessa energia de comemoração, porque aqui me diz que existe uma alegria, mas é uma alegria comunitária, uma alegria em grupo que está nascendo, sabe? Então é necessário que você use o seu entusiasmo, mas também que você não deixe de olhar para aquela pequena responsabilidade para que ela sustente, que ela seja base para o algo novo que está chegando. Ok? Bom, quando nós falamos aqui desta outra integração, a gente fala da carta do Sol e do 10 de Pentáculos. Aqui é um período de brilho, meus amores. É um período de reconhecimento, é um período de estabilidade familiar, de uma prosperidade que está logo ali. Eu falo de confortos, eu falo de projetos que beneficiam a rede como um todo, a sua família, os seus amigos, as pessoas que trabalham com você.
Então aqui é um clima, é um clima muito forte de abundância, de estabilidade, de visibilidade, que favorece esse 10 de pentáculos, que é a segurança. Só que o que pode ser que vocês não estejam enxergando, tá? As responsabilidades, as responsabilidades que acompanham essa estabilidade aqui, essa segurança, elas necessitam de manter aquele patrimônio, de cuidar das relações no geral, de planejar a continuidade. Então, às vezes, essa energia do Sol aqui, ela pode maquiar algumas tensões financeiras ou dinâmicas familiares que estão pedindo estrutura. Então, hoje, pratica a gratidão. Faça um gesto pequeno, mas um gesto prático, mas pensando lá no futuro. Vou te dar um exemplo. Reveja um contrato, anote algumas situações, alguns bens, faça ali uma análise das suas contas. Ou, de repente, você pode começar uma poupança simbólica pequena. Ou, às vezes, até mesmo telefonar para um parente, para um amigo, sabe? Minha prosperidade honra minhas raízes e cria o futuro. Minha prosperidade honra minhas raízes e cria o futuro. Aqui, meus amores, eu falaria para vocês em um exercício bem prático, além da gratidão, de repente vocês colocarem três fontes de renda ou um apoio que você recebe. E também lista 3 despesas fixas. E aí você escolhe uma só, uma ação que seja concreta, para que você possa reforçar essa segurança aqui, ó. Por exemplo, uma ação concreta, eu vou te dar... vamos supor que você tenha que protocolar um documento, ou você tem que realizar uma transferência para a poupança, ou às vezes buscar uma orientação, iniciar um curso sobre finanças, tá? Porque aqui eu vejo o brilho e a segurança, eles se encontrando. Mas é importante que você celebre, sim, mas também que você cuide das suas estruturas para que você não se perca e para que essa estrutura, ela dure, tá bom? Às vezes você pode receber uma proposta muito alta, né? E é importante você estruturar, ok? Quando eu falo aqui nessa última linha, a carta da estrada e o 9 de espadas, meus amores, aqui é uma encruzilhada, né? É como se vocês tivessem várias rotas à frente de vocês, várias oportunidades, só que tem uma pressão interna também. É como se houvessem muitas perguntas, muito medo de errar. Só que a estrada, ela mostra opções. E o 9 de espadas, ele mostra uma mente acelerada. Uma mente que sabota com os piores cenários, olha para os piores cenários. E o que pode ser que você não esteja vendo? Em grande parte desse sofrimento mental aqui, né? Vamos colocar algumas histórias catastróficas sobre o que vai acontecer. A gente está falando sobre uma realidade que não é concreta. Então, as opções, elas podem não ser perigosas quanto a ansiedade que está dentro de você. Porque aqui no fundo do deck veio a carta do navio. E a carta do navio, ela fala sobre o movimento real, mas que desafia o quê? A sua zona de conforto. Desafia a sua zona de conforto, o seu crescimento. E a carta da serpente, né, que veio entre o navio e a árvore, ela fala sobre esse alerta de ter cuidado com os caminhos fáceis. Porque os caminhos fáceis, eles escondem armadilhas. Então, o que você pode fazer hoje? Um exemplo que você pode fazer hoje. Tenta desarmar a sua ansiedade. Essa ansiedade aqui, ó, com tantas novidades, com tantas oportunidades, com tantas escolhas à frente de vocês, e não é para menos, né? Mas tente desarmar essa ansiedade aqui com alguns dados, com algumas situações. Por exemplo, né?
se você for pensar no pior, escreva a pior situação que você está imaginando, mas também escreva a resposta diante dele. Para aqueles que têm algumas escolhas, divida as suas escolhas em, por exemplo, um teste de 7 dias. Peça conselho a uma pessoa que você confia. Não por você não confiar em você, mas para você checar essa realidade. Porque aqui eu também falo sobre evitar algumas decisões definitivas nesse estado aqui, ó. Nesse estado de cansaço, nesse estado de exaustão. Então aqui é importante você evitar esse bater o martelo, entendeu? É muito importante você fazer isso. Você pode fazer, escrever 3 passos práticos, caso o que te traz medo ocorra, porque aí você vai sair dessa energia. Você vai dar uma voadora nela, entendeu? Você já vai estar preparado, você já vai estar mais seguro. Porque o problema da ansiedade é que a gente traça, né, esse movimento para aquilo que a gente não vê. A gente descreve uma realidade que muitas vezes não existe. Mas e se a gente já estiver munido com possibilidades? Aí a gente relaxa, a gente descansa. E aí vai ficar muito mais fácil para você fazer escolhas seguras, traçar os seus caminhos com foco, disciplina e consistência. Ok? Aqui me fala sobre muitas rotas, mas a mente de vocês, ela pode estar ampliando alguns riscos. Então calma, respira, faça testes e avance, mas é para você avançar com pequenos passos, ok? Pensando nessa integração aqui dessas cartas com o fundo do deck, né? Meus amores, esse movimento de novidade, tem movimento, né? Movimentos e novidades chegando para vocês, isso é nítido. E também tem mensagens, convites práticos. Então, eu também falo sobre começos alegres, sociais, um reconhecimento de uma possibilidade que traz segurança para vocês. Mas eu também falo de decisões à vista. Então, faça esse alinhamento dos seus valores, da sua rotina, do seu trabalho. Cuidado em manter a profundidade nas relações sociais, tá? Aqui te fala sobre uma responsabilidade, ó, com o seu legado. E para você também manejar, cuidar da sua ansiedade, meu anjo. Porque o fundo, né, que me trouxe o navio, a serpente e a árvore, aqui me fala sobre o impulso para expandir, agilidade, rapidez no seu caminho. Só que a colheita, ela exige paciência. Então, cuidado com propostas sedutoras demais, sabe? Foca aqui, ó, nessa árvore, no seu crescimento. Porque essas oportunidades e um crescimento saudável, tá bom, meus amores? Essas oportunidades, elas estão ali alinhadas no seu campo vibratório, estão aqui visíveis. Mas você precisa ter paciência, foco e disciplina. Ok? Essas mensagens, ofertas que chegarem para vocês, se elas forem bem administradas, e administradas eu falo com ritmo, eu também falo com compromisso, elas vão trazer para você uma renda, uma estabilidade. Vai ser muito bom, meus amores, muito bom. E eu também falo sobre uma rede de apoio, de amizade que vocês têm, que possa ajudar a vocês em projetos, ou possa ajudar a vocês a reorganizarem esse patrimônio, tá? Então, quando a gente fala de alguns exercícios, né, antes de eu tirar o conselho final aqui para vocês, não se esqueçam, pensem faça esse alinhamento dos valores, tá? Não tome decisões por impulso, ok? Vou passar um mantra geral para vocês, tá? Respiro, vejo, escolho com o coração e passos firmes. Respiro,
vejo, escolho com o coração e passos firmes. Se você puder, peixes, faz o seguinte, senta, coloca os pés no chão, descalço. Se você puder estar perto de uma árvore, é ótimo. Se você não puder, imagine as raízes crescendo. Respire 4 segundos, solta, visualiza uma luz dourada, que é a luz do sol. Imagina essa luz envolvendo suas escolhas. E repita esse mantra 3 vezes. Respiro, vejo, escolho com o coração e passos firmes. Um conselho final para peixes? Filho, a luz mora dentro de você. Quanto mais sua fé se acende, mais o caminho se ilumina. Confia no seu caminho, peixes. Confia porque tem muita coisa chegando para você, tá? Um beijo, meus amores.